Alô, som. Abaixou, não foi? Ei, Alô, som. ei. Alô, som. Alô, Alô, som. alô, som. Alô, som. Agora. Alô, som. Tá sempre lá. Alô, som. Olha, André, Alô, eu som. tenho que ver aqui, ver que às vezes o ar ele tá, olha. Alô, som. Oi, som. Não é o ar. Mas porque é pra ele ver também. É. Bom dia, bom dia. Jesus, Jesus, eu amo a ti. Jesus, eu amo a ti. Por morrer na cruz por mim. Agora é tempo de dizer: sou grato por me amar assim. Quando prego tua palavra, queima em meu ser. Porque nesta caminhada vou pregar até morrer. E no vale das montanhas, quando animo os irmãos, quando prego tua palavra até o final. E no vale das montanhas, quando animo os irmãos, quando prego tua palavra até o final. Jesus, Jesus, eu amo a ti. Jesus, Jesus, eu amo a ti. Por morrer na cruz por mim. Agora é tempo de dizer: sou grato por me amar assim. Quando prego tua palavra, algo queima em meu ser. Porque nesta caminhada vou pregar até morrer. E no vale das montanhas, quando animo os irmãos, quando prego a palavra até o final. E no vale das montanhas, quando animo os irmãos, quando prego tua palavra até o final. Até o final, até o final. Escuta, Senhor, minha oração. Considera os meus pensamentos. Atenda a voz do meu clamor, meu Deus e meu Rei, porque a ti orarei, ouvi
amar, amar, amar a ti. Vou pregar, batizar, dedicar a cada dia a ti. Vou pregar, batizar, dedicar a cada dia a ti, Senhor poderoso. Senhor poderoso, vou servir, servir, servir a ti. Vou servir, servir, servir a ti. Vou pregar, batizar, dedicar a cada dia a ti. Vou pregar, batizar, dedicar a cada dia a ti, Senhor poderoso. Senhor poderoso. Vou cantar, cantar, cantar a ti. Vou cantar, cantar, cantar a ti. Vou pregar, batizar, dedicar a cada dia a ti. Vou pregar, batizar, dedicar a cada dia a ti, Senhor poderoso. Senhor poderoso, servir. Vou viver, vou viver, viver, viver. Vou viver, viver, viver. Vou pregar, batizar, dedicar a cada dia a ti. Vou pregar, batizar, dedicar a cada dia a ti, Senhor poderoso. Senhor poderoso. Senhor poderoso. Momento da ceia. Vamos continuar, vamos. Vamos cantar um louvor, né? Seu poder supera
Alô? Esse é o momento da ceia do Senhor, o momento onde a gente reflete sobre o ato de amor de Deus e de Jesus na cruz. É um momento muito específico, onde a gente direciona nossa mente, direciona nossas reflexões para um momento bem específico da vida de Jesus, que é o momento que ele é crucificado, que é o momento que ele é levado para a cruz, e o que é que isso representa para nós. Essa reflexão bem específica foi um direcionamento que Jesus, ainda em vida, direcionou a sua igreja para que toda vez que ela se reunisse, ela nunca esquecesse de refletir sobre esse momento da vida dele, né? Como se isso fosse o combustível, a força da fé da igreja e da nossa fé. Então, seguindo essa orientação de Jesus, eu queria ler com vocês, agora no momento da ceia, 1 Pedro capítulo 2, versículo 23 ao 25. É um versículo que o apóstolo Pedro escreve para a igreja, logo após Jesus ter sido ressuscitado, levado aos céus, a igreja começa a se expandir pela região. E aí, décadas mais tarde, algumas cartas apostólicas são escritas para animar os irmãos a ficarem firmes na fé. E essa é uma delas. E aí, nessas cartas, os apóstolos são guiados através do Espírito Santo de Deus para que a verdade continuasse sendo revelada para as igrejas. E aí, nesse versículo diz assim, ele fala sobre Jesus. Quando ele era insultado, não revidava, que era o momento da cruz, né? Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Antes vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo da vida de vocês. Amém. Então o apóstolo Pedro está falando sobre esse momento da crucificação de Jesus. E ele faz umas reflexões importantes aqui para nós. Primeiro ele fala que esse momento da cruz foi um momento de cura para a humanidade. Então Jesus, quando estava indo para a cruz, ele estava curando nossas feridas, né? Cada um de nós, pelas nossas más decisões, pelas nossas más escolhas, pela nossa decisão de seguir uma vida independente, sem Deus, isso foi nos ferindo ano após ano, dia após dia, semana após semana, e a humanidade ela cresce com várias feridas na alma e no coração. E Jesus ele chega com a função e a missão de curar as feridas daqueles que se arrependem e toma a decisão de entregar a sua vida a Deus. E Jesus ele cumpre isso indo para a cruz. Então a cruz, você tem alguém sendo ferido, mas na realidade você tem alguém curando feridas, que é Jesus. E aí nós somos curados pelas feridas de Jesus na cruz. E hoje estamos aqui curados. A segunda coisa que podemos pensar é que podemos ser também um instrumento de cura na vida de outras pessoas, mesmo estando feridos. O que a gente aprende com esse exemplo de Jesus, ele algumas vezes é chamado de o médico ferido, por causa desse episódio aqui. Ele é chamado de o ferido que cura as feridas. E eu observo que Deus ele dá um desafio para a igreja, que é de amar os irmãos e amar as pessoas que ainda não conhecem a Deus. Só que muitas vezes o nosso coração está ferido, sabe? E a gente sente um bloqueio para ir na direção do outro porque estamos feridos. E até como uma condição, sabe? Eu estou ferido, eu não me sinto capaz e no lugar de ir na direção do outro com amor, porque eu estou ferido. Só que quando a gente olha que nós seguimos o ferido que curava feridas, o médico que era ferido e levava cura para as pessoas mesmo estando ferido, podemos pensar no poder de Deus que estava agindo ali nas feridas de Jesus, e podemos pensar no poder de Deus que pode agir em nossas vidas, mesmo estando feridos. Então que a gente possa, nesse momento da cruz, olhar para Jesus, olhar para as feridas de Jesus
e observar a cura que foi trazida para nós através dessas feridas, e possamos olhar também para as nossas feridas e pensar a cura que pode ser levada para o nosso irmão que necessita de cuidado e para as pessoas que não conhecem a Deus, que também estão feridas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Deus, por o Senhor mostrar tão grande amor na cruz, Pai, por nós, Pai. Queremos agradecer porque no momento que Jesus estava nos amando, Pai, era o momento que Ele estava mais ferido, Pai. Mas o Senhor usou a vida dEle com muito poder, Pai. E Ele foi capaz de alcançar os nossos corações, nos trazendo cura, salvação, libertação. Queremos também acreditar, Pai, que esse mesmo poder pode agir em nossas vidas, Pai. Independente da condição que a gente esteja vivendo, sentindo, Pai, no coração, a gente saber que o Senhor tem poder, Deus, para nos usar como instrumentos de cura e salvação para a humanidade, para o nosso irmão e nossa irmã. Usa nossas vidas, que nosso coração, nosso pensamento e a nossa vida seja espelhada no coração, no pensamento e na vida de Jesus. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Esse é o momento onde nós honramos a Deus com nossos recursos, com a nossa oferta. Quero chamá-los a ler uma escritura comigo que fica em 1 Coríntios 16, do 1 ao 3. Primeira Coríntios, capítulo 16, do 1 ao 3. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Então, nessa recomendação de Paulo,
Primeiramente, a gente vê duas coisas, né? A gente vê a questão de você ter uma atitude precavida em ofertar a Deus. E por outra, você vê a proporcionalidade, que é a questão de você dar conforme sua renda, não é? Assim, diante de Deus, né? Por outro lado também, quero chamá-los a ler uma passagem que fica em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 ao 7, que fala assim, 2 Coríntios, capítulo 9, do 6 ao 7, lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus também Ele quer uma oferta espontânea de alegria de coração, não algo dado com pesar, né, por obrigação. E o Espírito é de quem entende o que Deus faz pela sua vida, né, que graças a Deus nós temos como viver, como existir, Ele nos mantém vivos, né? E graças a Ele a gente pode participar do reino, das suas ações. Então, que esse momento das ofertas a gente possa refletir sobre o amor de Deus nas nossas vidas e ofertar de acordo com a vontade de Deus. Quero chamá-los à oração. Senhor Deus eterno, obrigado, Pai, porque graças ao Senhor tudo que nós temos, Pai eterno, se nós nos movemos e nós existimos é por causa do Senhor. Porque por meio de Cristo, por Ele e para Ele, todas as coisas foram feitas, Pai. Ajuda-nos a ser sempre gratos, reconhecendo o que o Senhor faz por nossas vidas diariamente. E a Tua misericórdia por nós é renovada dia a dia. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, eu te oro agradecido. Amém. Vamos nos pôr de pé, cantar mais um louvor. Durante esse louvor a gente faz fazer as ofertas, né? Deus nos chamou a anunciar a todos salvação. Senhor, Deus nos chamou para anunciar a todos salvação. Mudar de vida, fazer discípulos de Cristo Senhor. Pronto a perdoar, por tudo amar, unidos no Senhor. Foi pra essa paz que Deus nos chamou. Tenhamos gratidão, porque assim é o nosso Deus, pronto a perdoar e quando amar e quer nos transformar. Deus nos chamou pra anunciar a todos salvação. Mudar de vida, fazer discípulos de Cristo Senhor. Deus nos chamou pra anunciar a todos salvação. Mudar de vida, fazer discípulos de Cristo Senhor. Podemos sentar. Bom dia, igreja. Esse é o momento que a gente vai refletir
na palavra de Deus. Quero pedir que vocês abram suas Bíblias em Lucas 15. Lucas capítulo 15, versículo do 1 ao 5. Todos os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. Contudo, os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Deus, queremos agradecer ao Senhor por estarmos reunidos hoje aqui mais um domingo para louvar, engrandecer, exaltar o Teu nome, agradecer por tudo que o Senhor fez no passado, na época de Jesus, na criação e também na nossa vida. Essa semana o Senhor abençoou mais uma semana por estarmos aqui. O Senhor tem cuidado de nós, de nossas famílias, de nossos parentes, da nossa igreja. Temos muito a agradecer ao Senhor. Queremos pedir por esse momento que vamos refletir da Tua palavra, que a palavra do Senhor possa tocar o nosso coração, o Espírito Santo do Senhor possa ser derramado sobre nós e possamos aprender de Ti para sermos mais parecidos com Jesus e para realizarmos a obra que o Senhor tem para nós aqui nessa terra. Cuida de cada coisa, perdoa os nossos pecados, somos tão falhos e desses eu sou o maior, não merecemos abrir a Tua palavra, não somos dignos de ouvir ao Senhor, de sermos ensinados ao Senhor, mas graças a Jesus temos esse direito, fomos justificados e podemos estar com o Senhor, sermos adotados por Ti, filhos do Senhor. Como vimos na Santa Ceia, o Senhor Jesus curou as nossas feridas, fomos curados, fomos sarados, fomos limpos, fomos justificados, estamos sendo santificados à imagem dEle. Que o Senhor continue a obra que o Senhor começou em nossas vidas. Te oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Então a gente está acompanhando nas pregações sobre a trajetória de Jesus e hoje a gente vai para Lucas 15. Então, no versículo 1, a gente vê um movimento interessante, que os publicanos, os pecadores, eles se juntam. A galera lá dos publicanos que não eram muito bem vistas pelo povo da época, os pecadores, o povo de má fama se juntou. Vamos lá ver esse mestre, vamos lá ouvi-lo. Não era nem para questionar, não era para encontrar Jesus, não era para ser curado. Eles só queriam ouvir a Jesus, queriam ter um contato com Jesus e aprender de Jesus. Que interessante esse movimento que esses pecadores e publicanos fazem. E parece que Jesus meio que apoiava isso, Jesus acolhia isso. Jesus fazia isso para ele, para Jesus era bom e para eles também, porque eles estavam ali querendo se arrepender, querendo mudar de vida. E Jesus acolhia essas pessoas, acolhia tão bem que os fariseus, os mestres da lei, no versículo 2, criticavam ele. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Para os fariseus, para os mestres da lei, isso era estranho. Por que esse mestre tão poderoso em palavras, em obras, recebe essa ralé, esse povo que não merece, esse povo pecador que tem uma ficha gigantesca de coisas erradas, de coisas ruins? Por que Jesus era assim? Por que Jesus era tão diferente dos mestres da lei, dos fariseus? E ainda era criticado por comer com eles. Na época, comer com alguém na mesma mesa significava uma associação, uma parceria. E isso para eles era algo, não, como é que ele faz isso? Mas por que Jesus fazia isso? Por que Jesus tinha esse coração de acolher os pecadores, os publicanos, de acolher todas as pessoas, de estar perto? Porque Jesus queria ali influenciá-los a estar perto de Deus. Não era ao contrário, os pecadores não iam lá, vamos fazer ele pecar com a gente. Os publicanos não iam lá
para tentar corromper Jesus, muito pelo contrário, a santidade de Jesus era tão grande que eles iam lá para serem santificados. E assim também deve ser nós no mundo. Nós vivemos no mundo, trabalhamos com pessoas do mundo, entramos no ônibus com pessoas do mundo, pegamos um Uber com pessoas do mundo, vivemos com pessoas ao nosso redor, nossos parentes, tem parentes nossos que não são cristãos. E nós também devemos ter essa mesma postura de Jesus, de sermos acessíveis, de sermos pessoas que eles vão querer procurar para ouvir a palavra de Deus. E Deus, Ele quer fazer isso, né? Deus enviou Jesus para ser a nossa ponte entre a humanidade e Ele. Não há nenhum outro intermediador entre Deus e os homens, senão o homem, Cristo Jesus. Então Jesus é essa ponte que nos leva até Deus, como a gente viu na Santa Ceia. Por meio do que Ele pagou na cruz, Ele pagou os nossos pecados, Ele foi condenado em nosso lugar, e hoje a gente pode ter acesso a Deus, a gente pode ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, Deus habita em nós por meio do Espírito Santo, podemos falar com Deus em oração, e o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que conduz tudo no universo, que as estrelas, o planeta Terra cabe na palma da mão dEle, nos ouve. Um Deus tão grande, tão imenso, tão poderoso, tão importante, com tantas obrigações, mas Ele não deixa de nos ouvir. Cada um de nós, nossos problemas pequenos, nossos problemas grandes, Ele está querendo nos ouvir, está. E como cristãos, devemos ter a mesma postura de Jesus, de sermos essa ponte entre o mundo, as pessoas que não conhecem a Deus, até Deus, para revelar a Deus a essas pessoas, sermos sal da terra, luz do mundo. Jesus, Ele recebia os pecadores, mas Ele não concordava com a conduta deles. Ele aceitava o ser humano, a pessoa, mas não aceitava a conduta. Isso que você está fazendo é errado, isso que você está fazendo não agrada a Deus. Como João Batista lá pegando soldados, não estorcam ninguém, os publicanos não cobrem nada além do que foi estipulado. Então devemos tratar as pessoas assim, devemos aceitar as pessoas, dizendo a ela, eu não concordo com a sua postura, mas eu aceito. O meu pai, ele foi alcoólatra na minha infância, e para mim foi muito difícil para mim aceitá-lo quando eu me converti, quando eu me tornei cristão. Perdoá-lo foi muito difícil, mas hoje eu perdoo, hoje eu tenho um relacionamento com ele, eu amo, não concordo com a conduta dele, ele continua bebendo, os goró dele, dá um trabalho danado para minha mãe, mas eu amo de todo o meu pai, Deus escolheu para ser meu pai, e eu o amo. Não concordo, eu falo toda vez com ele, para de beber, pai, vai ler a Bíblia, vai se converter, vai mudar a sua vida, não trouxe nada de bom a bebida para você, você vai continuar nisso até quando? Mas eu amo, é o meu pai, toda vez eu digo que amo ele, ele fica meio assim, não querer dizer que ama, mas a gente deve tratar as pessoas assim, com amor, mesmo não concordando. Teve um menino que a gente estudou a Bíblia com ele lá na Jaqueira, e ele tinha umas questões de homossexualidade, tal, a gente conversou, fez um estudo com ele sobre isso, depois ele desistiu de estudar a Bíblia, aí eu salvei no meu celular o aniversário dele. Aí todo dia no aniversário dele eu mandava mensagem para ele. Aí teve um aniversário dele que ele falou, não, o nome dele era Técio. Aí ele virou um travesti e ele mudou lá as condutas dele. Ele falou, não, agora eu me chamo Técio. Aí ele pensou que ele ia se candidatar. Tá bom, Técio, que Deus abençoe a sua vida, não sei o que. Aí ele, mas você não vai me criticar na mensagem? Você não vai falar, não, eu não concordo com o que você fez, não é o que Deus quis para você, mas eu não vou deixar de amar a sua vida só porque você está pecando. Vou continuar expressando amor, você é um ser humano que Deus criou, que Deus ama, e só porque você tomou essa decisão, vou deixar de amar a sua vida? Não. Jesus, será que faria isso? Eu acredito que sim. Então, a diferença entre Jesus e os fariseus e o mestre da lei era muito clara, muito nítida. E os pecadores e os publicanos viram isso, e isso atraiu eles. Vamos lá. Eu imagino eles se reunindo, vamos lá, vamos se juntar todo mundo. Tal hora a gente se reúne, vamos lá ouvir Jesus. E Jesus recebe ele, come com eles. E os mestres da lei estavam lá e criticam, mas esse cara, esse homem, nem diz nem mestre, esse homem recebe pecadores e come com eles. Aí Jesus conta essa parábola muito especial. Qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? O que Jesus quer dizer com essa parábola?
Ele quer dizer que as pessoas que estão longe de Deus são como essas ovelhas perdidas. E que o valor para Deus é esse. Se eu tenho 99 e eu perco um, eu tenho 100, 99 tá de boa, mas uma 100 saiu correndo. Eu até fiz uma imagem aqui com essa moda agora que tá do ChatGPT. Eu aproveitei e fiz uma imagem aqui. Deixa eu apagar a luz. As 99 ovelhas paradinhas lá e uma ovelha doida saindo correndo e o pastor indo atrás. Aí meio parecido com isso. Tem muitas ovelhas ali, mas uma é preciosa, é valiosa. Ele podia dizer, não, eu tenho 99 aqui, deixa essa ovelha para lá. Ela não é muito gorda mesmo. Mas o pastor, ele se importa com cada ovelha, conhece pelo nome. E quando Jesus conta essa parábola desse jeito, ele diz que cada pessoa para Deus é muito especial, é muito importante, é de um valor que não tem como mensurar. Então, cada pessoa que se afasta de Deus, Jesus vai atrás, como esse pastor. E a gente também deve ter essa mesma postura com os nossos irmãos. Quando a gente vê um irmão se afastando, quando a gente vê um irmão, pô, você não veio no culto, irmão, senti sua falta. Ah, não vejo mais você com aquele brilho, com aquele olhar. O que está acontecendo, irmão? Como é que você está? Devemos ir atrás dos outros. E correndo, não é esperar, não, deixa eu arrumar aqui as 99 fica aí, que eu vou atrás dessa aqui. A gente tem que ter esse coração de Jesus. E ele continua na parábola. Vamos voltar lá para Lucas, versículo 15, versículo 5. E quando encontra, ele corre, ele vai lá, no versículo 4 ele diz, você vai atrás da ovelha e não para até encontrar. Você não vai, eu fui até ali na estação do barro, não achei a ovelha, eu voltei para casa. Não, você vai até encontrar, nem que você vai parar lá em Recife, mas você vai atrás dessa ovelha. E Jesus tem esse coração. E quando você encontra, pega ela alegremente, bota nos ombros, não bota nem a ovelha para andar. Pega no ombro, carrega, porque ela pode estar machucada, cansada, andou muito. E você vai cuidar dela, mesmo ela não merecendo, como é cada um de nós. Mas pega no ombro, leva e vai para casa. Ao chegar, não, fica aí, ovelha, você vai ficar de castigo. Não, ele chama os amigos, vizinhos, minha gente, se alegre comigo, pois eu encontrei minha ovelha perdida. Ele faz uma festa. Olha o valor que essa ovelha tem, olha o valor que cada pessoa tem para Deus. Aí ele conclui, eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam se arrepender. Então quando a gente se arrepende, quando a gente se restaura com Deus, quando a gente se batizou, isso gerou festas no céu. Uma festa, uma alegria no céu. Os anjos celebram, Deus celebra, um pecador se arrependeu, ele se converteu. O sacrifício de Jesus valeu a pena para aquela pessoa. E assim também nós devemos olhar para cada pessoa assim, para nós mesmos. Nós somos essas ovelhas desgarradas, nós somos essas ovelhas que se afastam de Deus. E cada pessoa que a gente encontra na nossa casa, os nossos vizinhos, cada portinha daquela ali, cada janela ali, cada família daquela ali é uma família especial. São pessoas que precisam conhecer a Deus. Se conhecem a Deus, amém. Se não conhecem, precisam conhecer. Elas têm muito valor para Deus. Porque a gente fala, os religiosos, e critica eles, né? Mas o significado de religião, esse é o primeiro: crença na existência de um poder ou princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência. Isso é religião. Acreditar que existe uma divindade, acreditar que existe algo sobrenatural que merece ser reverenciado e obedecido. Então, se você está aqui, você é um religioso, porque você está buscando adorar a Deus. Religioso não é um xingamento, você é um religioso. Não, você é um religioso, é aquele que busca adorar a Deus, que busca obedecer a Deus, respeitar a Deus. E sobre a ponte, temos Deus, e a igreja hoje é a ponte entre o mundo e Deus. Nós somos o corpo de Cristo. Jesus era a ponte, Jesus foi-se embora e deixou, vocês são o corpo, vocês vão fazer as minhas atitudes, vocês vão ser essa ponte entre Deus e o mundo. Nós devemos, venha conhecer Deus. Você quer estudar a Bíblia, você quer saber o plano de salvação,
que está na Bíblia, como ser salvo, como ir para o céu. Você quer ir para o céu? Na Bíblia está como? Você quer aprender? Venha, vamos estudar a Bíblia. Esse deve ser a nossa postura. E a segunda escritura que eu quero ler com vocês está lá em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo do 16 ao 21. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, visto que antes tenhamos conhecido Cristo dessa forma, já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos: reconciliem-se com Deus. Pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então aqui Paulo vai explicar o ministério da reconciliação. E ele fala que existe dois pontos de vista que a gente pode olhar para as pessoas, considerar as pessoas. Tem o ponto de vista humano e o ponto de vista espiritual. O ponto de vista humano é o que a sociedade faz, né? Ah, você é um bandido, ah, você se veste mal, você é feio. Eu lembro que uma menina na escola disse para mim, eu fiquei arrasado na vida. Fiquei vários anos triste por causa disso. Você é feio, você é isso, você é aquilo. Taxações superficiais, você tem uma orelha grande, você tem não sei o que, não sei o que. O ponto de vista humano é isso, é visual, é as atitudes da pessoa. Mas o ponto de vista espiritual é diferente. Ou são pessoas que são redimidas por Deus, que conheceram a Jesus, estão vivendo uma vida nova, ou são pessoas que ainda não passaram por esse processo, que Deus está querendo resgatar, que Deus está chamando. Então, ponto de vista humano e ponto de vista espiritual. E ele fala que a gente até considerou Cristo assim, viu Cristo assim, mas agora tudo mudou. Pois quem está em Cristo é uma nova criação, uma nova criatura. Tudo se fez novo. O ponto de vista humano, a perspectiva humana, as lentes humanas ficou para trás. A forma de ver as pessoas ficou para trás. A forma de ver a vida, de ver o dinheiro, de ver a igreja, de ver a nossa família, de ver os nossos sonhos, de ver a eternidade. Tudo mudou. Nova criação, nova perspectiva, novo tudo. Então as antigas passaram e Deus está fazendo coisas novas. Então Deus quer mudar a nossa vida. E que especial podemos mudar? Quando o João estava reclamando, o celular está travando, meu celular está... Ô, João, formata, começa de novo. Zera, apaga tudo, mas eu sou tão apegado às lembranças. Não, joga para trás, deixa para lá. Vamos começar de novo. E que especial podemos isso com Deus, começar de novo. Não importa os pecados que cometemos. Às vezes eu estou indo dormir, aí vem aqueles pensamentos pessimistas, eu começo a lembrar das mancadas que eu dei dos pecados, eu fico mal, aí eu lembro dessa escritura. Deus fez novo todas as coisas, Deus me perdoou. Lembra da fita cassete que a gente gravava as músicas no rádio? Aí tinha um lado A e o lado B. Aí quando a gente se batiza, Deus rebobina tudo e fala, ó, agora vai gravar de novo, vai gravar por cima. A gente não gravava por cima, eita, gravei por cima, deu errado. Deus vai rebobinar a nossa vida todinha, vamos gravar por cima agora, uma nova vida, nova criação, tudo ficou para trás. E isso vem de quem? Vem de Deus, porque Deus fez essa reconciliação. Nós éramos inimigos de Deus, o nosso pecado nos torna inimigos de Deus. Por quê? Porque Deus é santo, porque Deus é puro, porque Deus é muito perfeito e nós não somos. Por isso que a gente não vê Deus. Se a gente vê Deus, já era. A gente não aguenta.
É como você pegar um fio e colocar na tomada, um fio fininho. Ele vai torar, porque a corrente é muito grande, ele não consegue aguentar aquilo ali. A gente não aguenta ver a Deus, mas Jesus veio resolver esse problema. O problema lá de Adão e Eva, comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, desobedeceram, foram expulsos do jardim. Jesus veio resolver. Em Adão nós caímos, em Jesus nós fomos glorificados. Então Jesus reconciliou, fez essa reconciliação, fizemos as pazes com Deus. Deus, hoje temos paz com Deus, por quê? Por meio de Jesus. E Ele nos entregou esse ministério da reconciliação. Nós temos esse ministério. Na igreja tem vários ministérios, né? Ministério da nova geração, do coral, da ceia, da oferta, tem o conselho. Mas o ministério principal, que todos esses ministérios, o objetivo é esse: é reconciliar as pessoas com Deus. É fazer com que as pessoas se reconciliem com Deus como um dia nós nos reconciliamos. Nós reconhecemos nossos pecados, nós pedimos perdão, nós se arrependemos, nós acreditamos em Jesus, fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, morremos para o mundo e vivemos uma nova vida para Deus. Essa foi a nossa reconciliação com Deus e cada dia a gente busca renovar essa reconciliação e temos esse ministério. No versículo 19, ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, mas confiou a nós a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. E Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Nós temos um irmão que trabalha na embaixada, não tem como falar dessa escritura sem falar dele. Então, se você quiser ir para o país que ele trabalha, você fala: ô, Santiago, como é que eu faço para fazer isso? Ele vai te ajudar, vai te dar todos os passos. A mesma coisa somos nós: como é que eu faço para ir para o céu? A gente tem que estar com isso na ponta da língua. A gente tem que saber isso de uma forma muito... Porque nós somos embaixadores não de uma nação, não de um país. Nós somos embaixadores de Cristo, da pátria celestial, da Nova Jerusalém, do melhor lugar do mundo. Não tem nenhum lugar que se compare com isso. E nós somos... Que honra que nós temos de podermos ser embaixadores de Cristo. Alguém aqui merece? Ninguém. Eu? Muito menos. Mas essa honra que Deus nos dá. Deus faz um apelo por meio de nós: reconciliem-se com Deus. Isso tem que ecoar no nosso coração: reconciliem-se com Deus. Quando a gente for falar com alguém, quando a gente for falar, todas as pessoas que a gente conversar, que a gente conviver, tentar de alguma forma ajudar elas a se reconciliarem com Deus. Por quê? Porque por nossa causa Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, por causa de Jesus, por meio de Jesus, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, o que nos motiva a ser assim? Cristo. Para quem fazemos isso? Para Cristo. Porque não é para quem vem aqui em cima, não é para um pastor, não é para quem vai me cobrar. Não, é porque eu faço isso. Por Jesus, porque Ele fez por mim. Vamos encerrar com a minha escritura preferida, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então já era, irmãos, fomos crucificados. Cristo vai viver no nosso lugar. Não tem mais Robson, Luciana, André, não. Cristo vai tomar o volante da nossa vida e vai conduzir. Ele vai trabalhar no nosso trabalho, Ele vai cuidar da nossa família, Ele vai dirigir o nosso carro. Cada coisa que a gente for fazendo não deve ser a gente, deve ser Jesus, buscando essa reconciliação, amém? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Deus, queremos agradecer ao Senhor pela honra que temos de podermos ser embaixadores de Cristo. Obrigado porque em um momento da nossa vida a gente era aquela ovelha desgarrada que fugiu, que se afastou do Senhor, que estava longe, e o Senhor foi atrás, o Senhor se esforçou, o Senhor correu atrás, e o Senhor enviou pessoas para nos ajudar a nos reconciliar com o Senhor, a reconhecer os nossos pecados. Que o Senhor continue purificando a nossa vida, nos santificando à imagem de Cristo,
que Jesus possa viver a nossa vida, que carreguemos a nossa cruz todos os dias, estejamos dispostos a morrer todos os dias. Abençoa as pessoas ao nosso redor, as pessoas que nos visitam, que elas possam se reconciliar com o Senhor, que o Senhor possa nos usar como instrumento do Senhor para levar a tua luz, a tua mensagem, o teu amor às outras pessoas, pois esse mundo é um mundo tão escuro, é um mundo sem amor, mas o Senhor disse na tua palavra que nós somos a luz do mundo, nós unidos como igreja somos a ponte que levamos as pessoas até ti, como foi aquele amigo do paralítico que levou o paralítico até Jesus e a multidão não impediu, eles foram lá, abriram um buraco no teto e desceram o paralítico para que Jesus curasse ele. Que o Senhor nos ajude e nos use, pois não temos sabedoria para isso, não temos palavras para isso, é o poder do Senhor, é o agir do Senhor, não somos dignos, mas o Senhor é poderoso, o Senhor é perfeito e faz a tua obra usando nós, instrumentos tão imperfeitos, tão falhos que somos. Que toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus, te oramos gratos, amém. Amém. Apenas descer. Vamos nos pôr de pé. Nosso culto está encerrado. Um ótimo convívio.